E vem conferir a crítica do filme Divertidamente. E em 2015 chegava nos cinemas um filme chamado Divertidamente. E agora, em 2024, vai chegar nos cinemas um filme chamado Divertidamente 2. E aproveitando a estreia dessa sequência, eu resolvi trazer aqui pro canal a crítica do primeiro filme, que eu já adianto, é um dos, se não o meu filme preferido da Pixar. E vale lembrar uma coisa antes de eu entrar na crítica. Eu lembro que quando eu assisti esse filme em 2015, já fiquei completamente apaixonado por ele. Ele foi um filme que realmente fez com que eu pensasse e repensasse várias coisas. E depois, cada vez que passava o tempo e cada vez que eu revia ele, mais ele ficou tendo mensagens diferentes, ideias diferentes. E por isso que eu amo tanto esse filme. Mas não é isso que eu ia falar. Antes de eu começar a crítica, eu queria falar sobre o curta. Porque eu lembro que eu assisti esse filme em 2015 e foi aquela pessoa que chorou no cinema no meio de tantas crianças que estavam lá. Mas quando você pensa no curta que passava antes, passou um curta muito bonito. Eu queria falar um pouco sobre ele, porque eu lembro que ninguém menciona esse curta e ninguém menciona mais os curtas da Pixar, porque por algum motivo a Pixar resolveu parar de passar os curtas antes do seu filme. E era o curta Lava, e eu lembro que era um curta muito bonito. Então eu vou aproveitar essa crítica, e sempre que eu falo da Pixar, é bom recomendar isso, vá atrás dos curtas que a Pixar faz. São curtas ótimos, incríveis e que antes a gente assistia porque passava antes dos filmes. O Lava é um desses grandes curtas que a Pixar passou e que infelizmente as pessoas não falam mais tanto hoje em dia porque a Pixar resolveu não passar mais os curtas, mandar direto pro Disney Plus. Mas enfim, Divertidamente traz aquele conceito original que a Pixar gosta de fazer nos seus filmes. E se os brinquedos falassem? E eles lançaram Toy Story. E se os carros falassem e tivessem sentimentos? Saiu Carros. E se insetos tivessem sentimentos vivos? Vida de inseto. E se os elementos tivessem vidas e emoções? Saiu Elementos. Então essa é a ideia da Pixar. E se aquela criatura ou aquele objeto tivesse emoção e sentimento? E com uma base que parece tão simples, eles conseguem trazer filmes tão incríveis que mudam as nossas vidas. E Divertidamente não foi diferente, porque o conceito é: e se os nossos elementos tivessem consciência e vida? Então a partir daí saiu o filme. Quando você pensa no conceito base do filme, ele é simples, mas muito interessante, porque e se a gente realmente tivesse um sentimento que predominasse? E se a gente tivesse sentimentos que realmente pensasse no que vai ser o nosso dia a dia? Se realmente pensasse no que vai falar? Por isso que a gente fica às vezes triste do nada, ou feliz do nada, ou sente raiva do nada, porque alguém apertou algum botão errado. Isso seria um conceito muito interessante. Eu acho que essa é uma coisa que tem que destacar muito da Pixar. Como eles pegam conceitos que parecem na sua base muito simples, mas conseguem a partir dali trazer elementos tão interessantes. E aqui o filme tinha uma dificuldade muito grande envolvendo os sentimentos. Porque quando você pensa em todos esses personagens de outros filmes da Pixar, eles têm uma jornada de conhecimento, aprendizado e desenvolvimento muito grande, só que eles são personagens que até um ponto naquele universo estão vivos. Então eles vão começar o filme e terminar de modos diferentes. Isso é normal e natural. Só que Divertidamente você não tem como fazer essa evolução dos sentimentos, porque eles já são sentimentos pré-determinados. Então, se a felicidade, por exemplo, do começo ao final do filme, ela evolui de uma felicidade para alguma coisa diferente, ela deixaria de ser uma felicidade. Ela poderia se tornar uma tristeza, uma raiva, um outro sentimento. O nojinho é a mesma coisa, o medo é a mesma coisa, a raiva é a mesma coisa e a tristeza é a mesma coisa. Então esse filme tem essa dificuldade de como que a gente vai fazer uma jornada de descobrimento das emoções, sendo que elas não podem mudar o seu sentimento base. Então eles têm que ser muito inventivos em como vão evoluir isso. E eles conseguem fazer perfeitamente bem. E como eles fazem isso? Não colocando os sentimentos como uma evolução solo, mas mostrando como para tudo da gente funcionar, a gente precisa ter um equilíbrio. A gente não pode ser feliz o tempo todo. A gente não pode ser triste o tempo todo ou nem ter raiva o tempo todo. O equilíbrio dos nossos sentimentos é o que faz a gente ser o que a gente é. E essa jornada de descobrir isso é muito interessante. Foi o que eu falei. Essa é a genialidade do roteiro de Divertidamente. Eles não poderiam, do começo ao fim, fazer um desenvolvimento dos personagens. Então eles desenvolvem eles como realmente importância da Riley.
eles estão evoluindo para a Riley, e isso é muito bom. A tristeza, que começa sendo um problema, se torna uma grande solução, se torna um equilíbrio na vida da Riley muito importante. E eles percebendo que a vivência em harmonia faz com que tudo se torne melhor. Tanto que existem até teorias que falam que a grande vilã de Divertidamente é a felicidade, porque ela ser feliz com tudo faz com que ela desequilibre tudo que tem à sua volta. Esse eu acho um conceito bem interessante, mas mais do que isso, eu gosto muito dessa jornada de provar como os nossos sentimentos precisam estar em sintonia e todos têm a sua relevância no seu certo ponto. O nojo, o medo, a raiva, a tristeza ou a felicidade, no seu momento certo, tem a sua importância. Nenhum precisa se destacar mais do que o outro. E além disso, além dessas emoções em questão de narrativa e como se trabalham elas, é interessante, eu também gosto muito de como eles brincam com os pais através disso. Porque quando a gente sai da Riley e entra na cabeça da mãe ou do pai em alguns momentos, a gente também consegue perceber como outros sentimentos funcionam na cabeça dos adultos. Isso eu também gostei bastante. Algo que eu acho que poderia ser mais explorado, algo que eu espero ser explorado em continuações. Inclusive tem um curta-metragem que é interessante também, que é o primeiro encontro da Riley, que eles já mostram ela um pouco mais velha, que é interessante, mas que foi o que eu falei. Eu acredito que Divertidamente, nesse quesito de narrativa e como trabalha a ideia base, é muito interessante. E o conceito de ser um momento de transição da vida da Riley, onde ela tá ficando um pouco mais velha, ela tá tendo novos praticamente sentimentos, e ela tá tendo uma mudança drástica na sua vida, faz com que ela até sinta, em certo ponto, uma solidão e uma depressão. E a partir daí, as coisas mudam completamente. Então a base do filme é muito interessante, e a forma como ela é desenvolvida, trabalhada ao longo do filme, trabalhando de sentimentos e emoções, faz com que a gente, como público, realmente sinta tudo aquilo. Divertidamente, assim como muitos filmes da Pixar, ele faz aquele característica de a gente vai agradar o público mais novo e o público mais velho. Se você é criança e você vai assistir esse filme, você vai realmente sentir ele de uma forma diferente do que um adulto que já passou por uma transição, já passou por uma evolução e sabe mais do que aqueles sentimentos estão passando. Então é um filme que conversa com públicos diferentes, de formas diferentes, mas de maneira brilhante. Então a narrativa é boa, a mensagem que o filme passa é muito boa, é muito relevante, ela é relevante até hoje em dia. Inclusive eu acho que muita gente que não viu Divertidamente deveria ver para ter um pensamento diferente sobre a vida. Foi o que eu falei, é um filme que termina e você pensa muito sobre tudo. Além disso, eu também gosto muito do conceito que eles apresentam dentro do mundo de Divertidamente, que seria aquelas estações da vida, a estação da alegria, da felicidade, da família. Quando aquilo vai se destruindo, claro que aquilo também é uma grande representação da depressão que a Riley está sentindo. Mas quando você pensa além daquilo, ele também pensa na evolução e no amadurecimento. Porque o que a gente gostava quando a gente era pequeno, a gente acaba se esquecendo ou perdendo e mudando ao longo do caminho. Eu gosto muito do conceito que eles apresentam e como eles apresentam. Tudo é muito interessante. E quando vai se perdendo, também é bom, porque às vezes algumas coisas que a gente deixa para trás, algumas coisas que a gente deixa morrer, não é nem porque a gente quer, mas é uma necessidade que a vida nos apresenta. Tudo isso eu acho muito legal. E quando vai passando pelas estações, também acho muito legal esteticamente e de design como eles apresentam aquilo. Então, em questão de narrativa, o filme funciona. Em questão de personagem, o filme funciona. Uma boa protagonista que nem tem tanto espaço de tela como a Riley, mas ao mesmo tempo ela é a protagonista. Com uma boa narrativa que desenvolve tudo isso. E aí você entra na parte excelente técnica da Pixar. Porque se a Pixar ela tem um ponto que ela consegue evoluir a cada filme, é na sua parte técnica. Obviamente, a escolha do 3D no começo, que fez com que começasse o 3D lá no Toy Story, fez com que alguns filmes envelhecessem de forma natural. O 3D envelhece mais rápido, mas ao mesmo tempo, eles foram que começaram. E hoje em dia, você consegue ver uma evolução cada vez maior. É só você ver na própria franquia Toy Story. O último Toy Story que saiu, que foi Toy Story 4, por exemplo, os animais como uma sequência de um gato parece real o personagem ali. E Divertidamente não foi diferente. Diferente dos outros filmes que querem passar algo mais real, Divertidamente em 2015 ainda quer algo mais lúdico e realmente mais focado na animação para brincar com as emoções e com os sentimentos. Mas a animação é belíssima. É belíssima em questão de design de mundo, em relação ao design dos personagens, em relação, obviamente, à fluidez da animação, que não precisa nem ser falado. Eu gosto muito das cores que eles usam e como cada cor conversa perfeitamente com cada personagem. A raiva é vermelha, o medo ele é mais um azul roxo, o nojo é verde, a tristeza é um azul e obviamente a felicidade é o sol, é o amarelo.
Essa cor de cada um já me agrada, a cor do mundo me agrada, tudo que seja de design desse filme me agrada muito. E quando chega na trilha sonora, ela também é belíssima. É uma trilha que fica na sua cabeça e que realmente funciona muito bem. Recomendo que você assista o filme tanto na dublagem nossa, que ela até certo ponto é boa, mas a dublagem original tem dubladores incríveis que também funcionam muito bem. Qualquer um vai ser bem servido de forma diferente. No fim, Divertidamente é o meu filme preferido da Pixar. Às vezes até tem uma discussão entre um e outro, fica naquela dúvida, mas com certeza é um filme perfeito que merece seu tempo. Concluindo, Divertidamente é aquele filme praticamente perfeito pra mim. Pode ter um problema ou outro, mas eu considero ele praticamente perfeito. Em relação à narrativa, em relação a personagens, em relação a como ele conversa com as pessoas de forma diferente, em relação à sua parte técnica, a animação, trilha sonora, é aquele filme que com certeza é um dos, se não o melhor da Pixar, e quem não assistiu deveria assistir. E por isso que eu fecho o filme Divertidamente com uma nota 10 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Divertidamente? Você gosta, você não gosta? O que você espera da continuação? Você viu o curta? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.